Querida, reconciliação. O maior exemplo de reconciliação é o nosso Deus, amém? Ele fez tudo por nós. Ontem eu estava na célula, participando da reunião lá da célula Galileu, amém? Foi uma bênção, a gente lá compartilhando essa palavra. Como eu fui abençoado, né? Como Deus ministrou meu coração durante a leitura do capítulo de ontem, durante aquele momento de compartilhar. Por quê? Porque nós precisamos entender o propósito de Deus. E o propósito primeiro de Deus na sua obra foi nos reconciliar com Ele, amém? E nós precisamos fazer da mesma maneira, amém? Querido, nesses domingos nós estamos ministrando duas palavras. Estamos fazendo isso porque durante a semana na célula você recebe uma palavra relacionada com o livro. E no domingo nós temos usado a ministração do sábado e do domingo para dar uma reforçada aqui, ou seja, para a gente estar alinhando. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos de fato experimentar uma mudança nas nossas vidas, amém? E esse livro ele tem nos conduzido num processo, numa caminhada contínua. Ou seja, na verdade, querido, cada capítulo está interligado com o outro. E na verdade, quando você percebeu na semana passada, nós falamos sobre perdão, que de fato é fundamental. E falamos sobre a vontade de Deus que nós possamos ganhar os nossos amigos. Hoje nós estamos falamos agora há pouco sobre reconciliação, no dia da ceia. Pensa que importante que é isso, como isso é precioso. E agora eu quero ministrar uma palavra que tem o mesmo sentido. Ou seja, se na semana passada nós começamos com um conserto, para então a gente poder trabalhar a questão da conquista, hoje nós também vamos continuar nessa mesma pegada. Ou seja, nós acabamos de falar de conserto, de reconciliação, e vamos nos direcionar nesses próximos minutos à conquista. Por quê? Porque só é possível realizar o propósito de Deus se nós entendermos que existem formas e meios de agirmos, amém? Abra sua Bíblia para mim, Atos capítulo 16, o verso 31. O capítulo do dia de hoje fala sobre o dia de ganhar um parente. O dia de ganhar um parente, ou seja, evangelizando um membro da família. Eu confesso para você que a experiência diz que se existe um campo missionário difícil, esse campo se chama família. Por que é difícil ganhar os parentes? Por que é difícil ganhar os familiares? Porque muitas das vezes os nossos parentes sabem de fato quem nós somos. E muitas das vezes as situações como nós vivemos atrapalham o Evangelho alcançar essas pessoas. Por isso é tão necessário você entender a reconciliação. É tempo de reconciliação, amém? É tempo de você entender o seguinte: olha, Deus quer salvar a sua família, mas talvez seja necessário você se consertar com Ele primeiro. Entende o que Deus está fazendo? Querido, o que nós entendemos pela palavra de Deus nesses dias? O que nós estamos estudando? Que Deus trata, ou seja, na questão da vida eterna, ou seja, Deus trata com o ser humano individualmente. Ou seja, cada um de nós, ou seja, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, é necessário que o homem de fato creia no coração, confesse com seus lábios, para que ele seja salvo. Ou seja, quando nós avaliamos isso do ponto de vista individual, isso está correto. Mas nós compreendemos pela palavra que existe algo mais. Que quando Deus está tratando de salvação, a unidade base daquele trabalho, o ponto de partida, o início disso, ou seja, da obra de Deus, são as famílias. São as famílias, porque a família é a base da sociedade. Ou seja, o Senhor, na verdade, Ele salva a minha vida, mas Ele quer alcançar a minha família também, amém? E Ele salva a sua família, por quê? Porque Ele quer alcançar a cidade. Ou seja, existe uma ação estratégica de Deus nisso, e que nós precisamos compreender. A salvação de Deus nunca ela é só para nós. Muitas das vezes nós chegamos a pensar o seguinte: Deus me ama tanto que Ele decidiu me salvar. Glória a Deus. É verdade? É. Mas não é só isso. Deus deseja te salvar, mas deseja tocar também, ou seja, na sua família. E você é o instrumento. Você é a base para isso. O que nós, como igreja, precisamos nos apropriar desses dias?
nós precisamos apropriar do fato de que nossas famílias, quantos aqui receberam Jesus como Salvador? Quantos? Sabe o que quer dizer isso, querido? É que a sua família já pertence a Deus. Ou seja, nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Ou seja, a sua família já pertence a Deus legalmente, mas talvez ainda falta a experiência. Mas para eles terem a experiência, depende de primeiro você crer. Atos capítulo 16, verso 31, você achou? E nós encontramos o apóstolo Paulo respondendo: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e a sua. Creia no Senhor Jesus Cristo, diga comigo, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Agora diga a pessoa que está do seu lado, fala isso com ela. Mas olha para mim, mas fala como profeta. Pensa o apóstolo Paulo respondendo para aquele homem que estava ao ponto de se matar de desespero. O apóstolo Paulo usou uma palavra de autoridade para ele. Ele falou assim: olha, creia de fato, entendeu? Você é profeta, amém? Você é profeta, amém? Então use, seja profeta agora. Diga para a pessoa que está do seu lado e profetiza essa palavra sobre a vida dela. Creia. Você precisa crer, sabe por quê, querido? Porque isso é uma promessa. Diga para quem está do seu lado, é uma promessa. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, e nós encontramos isso na palavra de Deus. Agora, a promessa de Deus é a salvação da casa. O entendimento básico, ou seja, o que é constituída a casa, a família, o oikos, é constituído do quê? É o casal, são os filhos. Mas às vezes, ou seja, nós vivemos uma realidade que além do casal e dos filhos, existem aquelas pessoas que são agregadas à sua família e que de fato, ou seja, convivem com você. Então você precisa entender que essas também são a nossa aliança com Deus, enquanto pais, enquanto cabeças de famílias. Nós precisamos compreender que a nossa aliança, ela se estende aos nossos filhos. Filho, aumenta um pouquinho o retorno para mim, por gentileza. Ou seja, a nossa aliança, ela se estende aos nossos filhos. Ou seja, as decisões que eu faço, ou que eu deixo de fazer, influenciam na vida deles. Por causa disso, nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos até o Senhor. Ou seja, se a promessa de Deus é para a salvação da casa, eu preciso crer e colocar isso em prática. Não é eu crer e ficar parado, como dizendo o seguinte: Deus já falou que vai fazer, então eu vou ficar quieto. Não. Deus age através de pessoas, amém? Diga comigo, Deus age através de pessoas. Agora, bate assim no seu peito assim, e fala assim: eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que Deus vai usar para salvar minha família. Agora, eu preciso crer nessa verdade, porque a promessa, ela se cumpre com base na nossa fé. Ou seja, o Senhor, Ele de fato, ou seja, Ele considera a nossa fé. Se crer, você vai ser salvo. Não adianta você compreender que Jesus Cristo foi o maior líder de todos os tempos. Não adianta você compreender que Jesus foi o maior professor de todos os tempos, psicólogo, seja o que for, se você não crê nele. Percebe? Não adianta você saber das histórias dele, você precisa crer, você precisa colocar em prática. A promessa do Senhor, querida, é para a salvação da nossa casa. Eu estou batendo uma tecla, porque, querido, nós precisamos perceber que Deus quer movimentar isso no nosso meio. Às vezes nós olhamos para fora, nós pensamos na salvação de tantas pessoas, mas esquecemos aqueles que estão dentro dos nossos lares. Foi Paulo que disse para esse homem: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando nós vamos olhar para uma palavra, você teve a oportunidade de ver isso hoje, você leu o capítulo de hoje, que em toda a Bíblia a salvação se estendeu à casa. Eu não tenho tempo de abordar todos os exemplos, mas eu escolhi alguns para destacar. Quando nós olhamos a história de Noé, nós vamos
esse princípio. Gênesis, no capítulo 7, verso 1, nós encontramos a seguinte expressão: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Noé foi escolhido por Deus porque ele era justo. Noé foi salvo porque ele era justo. Mas a Bíblia nada diz dos seus filhos. E se você acompanha a história, você vai perceber que depois do dilúvio, depois de tudo que aconteceu, aqueles filhos têm algumas atitudes que são reprováveis. Mas eles foram salvos. Salvos por quê? Porque eles estavam debaixo da aliança dos seus pais. A Bíblia nada fala da mãe, a esposa de Noé, dos filhos, mas a Bíblia fala que todos eles foram salvos, porque Noé foi considerado justo diante de Deus. Se cremos assim, se eu sou pai, se você é mãe, e você crê nisso, você se pegar nesse valor, querido, você entende o poder que isso tem. Se crermos assim, Deus honrará a nossa fé e completará a obra de salvação na vida dos nossos filhos. Mas eu preciso fazer o que? Eu não posso simplesmente crer e ficar quieto. Eu preciso me mover em relação a isso, viver esse princípio. Nós vemos esse princípio novamente nas Escrituras, quando o povo de Israel estava para ser liberto do Egito. No acontecer da última praga, dos primogênitos, que foi a praga mais terrível que assolou o Egito. O que Deus ordenou para eles? Que celebrassem a Páscoa. Mas o que era isso? O ovo da Páscoa? Coelhinho? Não, nada disso. Mas que era necessário fazer o quê? Matar um cordeiro. Matar um cordeiro, preparar ele assado. Você está entendendo como é que Deus gosta de churrasco? De cordeiro! Coisa chique, coisa cara. Mas para quem? Para a família. Percebe como é que Deus gosta de comunhão? E o que a família tinha que fazer? Tinha que comer junto, tinha que sentar à mesa. A família tinha que estar em comunhão. Percebe? Tinha que estar em comunhão. E o sangue daquele cordeiro que foi morto precisava ser passado nos umbrais da porta da casa. Sabe o que isso simbolizou? Que nós acabamos de participar agora há pouco. O cordeiro foi sacrificado e foi comido pela família. A família compartilhou daquilo, se alimentou junto. E aí pôde experimentar o quê? Pôde experimentar a salvação. Por causa do quê? Quando o anjo da morte passou na porta daquela casa, ele viu o sangue aspergido. Sabe o que tipifica isso? Tipifica o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que o corpo dele é verdadeira comida. João capítulo 6. O meu corpo é verdadeira comida. Nós nos assentamos aqui hoje para participar do quê? Do pão, do corpo do Cordeiro. Que João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas João poderia dizer: eis o Cordeiro que salva o mundo. Mas salva o mundo e a sua família faz parte disso. Naqueles dias a salvação dependia de comer e passar o sangue. E por causa disso, quando o anjo passou, os primogênitos daquelas famílias foram poupados, foram salvos. A família foi salva por causa do quê? Por causa da atitude que eles tiveram. A salvação, a atitude da família representou a salvação de toda a família. Amém? Aí você fala assim: pastor, mas isso é tudo no Antigo Testamento? Não, no Novo também tem. Quando Zaqueu levou Jesus para sua casa, Jesus disse que precisava ir aonde? Aonde?
Zaqueu subiu na árvore, lembra da história, gente? Não precisa contar a história, mas lembra? Ele subiu e tal. Jesus viu Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar na sua casa. Beleza, Jesus foi, entrou lá dentro. E quando entrou lá dentro, tipo assim, aquilo ali, tem 1 milhão de coisas que aconteceu ali. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma por causa da atitude de Jesus. Mas Jesus disse algo precioso sobre a vida de Zaqueu. As atitudes que Zaqueu teve a partir daquele momento: ele buscou o Senhor, ele se arrependeu dos seus pecados, ele tentou consertar e levou Jesus para sua casa. É o retrato, talvez, de muitos de nós. Você vivia uma vida tudo errada, Deus encontrou Jesus, Jesus te salvou, perdoou seus pecados, te deu dignidade de novo, você poder viver uma vida reta. Mas não só isso, Jesus quer entrar na sua casa. E quando ele entra na sua casa, Lucas 19, capítulo, verso 9, diz o seguinte: Jesus disse: hoje salvação está nessa casa. Hoje vem salvação nessa casa. Por quê? Porque este homem também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Existe uma promessa sobre a vida de Abraão, que eu vou abençoar todas as famílias da terra. Presta atenção. Quando Jesus faz referência ao fato de ele ser filho de Abraão, Jesus estava lembrando a promessa que o próprio Deus disse a Abraão, que por causa dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando você recebe Jesus como Salvador, você se equipara nessa promessa. Você faz parte dessa promessa. A sua família, querida, está envolvida nisso. Mas o que é que precisa acontecer? Eu preciso me apropriar. Mais do que saber, eu preciso colocar isso em prática. A esfera da salvação, querido, é as nossas casas. Nós estamos num tempo da gente começar a pensar em salvação no nível das casas, de famílias, e não de pessoas, de indivíduos. Muitas das vezes nós pensamos em salvação só do ponto de vista individual. Mas o que Deus quer fazer? Deus quer alcançar famílias inteiras. Deus quer alcançar famílias por completo. Se a gente crê na salvação de um por um, Deus vai fazer sim ou não? Vai. Porque vai ser feito segundo a nossa fé. Mas eu quero te desafiar a começar a crer diferente. Quero desafiar você a crer na salvação de famílias. E começar da sua, você entender, olha, pensa o quanto que nós multiplicaríamos se todas as nossas famílias fossem salvas. Você já imaginou? A esfera de Deus é a família, ou seja, nós precisamos compreender isso, crer nessa palavra, porque Deus honra a sua palavra, amém? E o último exemplo é da casa de Cornélio. Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, abre. Eu já estou caminhando para o final, queridos. Atos capítulo 10, o verso 2. O anjo de Deus apareceu a Cornélio. Cornélio não era crente, nem ele, nem sua família, mas ele orava no Senhor. E aí o anjo do Senhor apareceu a ele. Cornélio não era crente, já ofertava. Cornélio não era crente, já fazia boas ações. E Deus estava interessado em completar a obra de salvação na vida dele, amém? Mas não só na vida dele e de sua família. E aí o anjo do Senhor apareceu e disse para ele ouvir o que Pedro tinha a dizer. Olha qual que é o testemunho dele. Ele e toda a sua família, verso 2, eram piedosos e tementes a Deus, e davam muitas esmolas ao povo, e oravam continuamente a Deus. Era um povo bacana, mas eles ainda não eram salvos. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, apareceu e disse, ele ouviu o que Pedro tinha para falar, o verso 14: e ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos
da sua casa. Percebe o propósito de Deus? Salvou a vida de Cornélio. Já tinha começado algo na vida de Cornélio, estava sendo desenvolvido. Mas o que Deus queria fazer era algo completo. A salvação de Cornélio é uma demonstração clara que Deus trata, especialmente das casas. Deus trata com os indivíduos, sim, mas o alvo principal são as casas. Você precisa crer nisso. Sabe por quê? Talvez o que está faltando para as pessoas que fazem parte da sua família se converterem é a sua fé. É a sua fé e o seu posicionamento diante daquilo que a palavra diz. Creia. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Toma posse disso. Agora, a promessa de Deus é a salvação da casa. Agora, o último ponto que nos chama a atenção é que a punição, que a maneira que Deus utiliza também de punir por meio da casa. E isso chama a nossa atenção porque a gente olha e diz, mas Deus vai punir a nossa família? Sim. Isso nos coloca sobre a responsabilidade, a compreensão que é precioso demais, é algo que Deus nos deu, é precioso demais. Deus te deu a sua vida, amém? Mas se você não cuidar bem dela, você vai ter problema. E por mais que Deus te ame, você tem que ser responsável, você vai arcar com as consequências. Aquele que planta, colhe. Essa é a lei da semeadura, mas esse princípio também nós vemos que a salvação ela se estende por meio das famílias, mas a punição, ou seja, pessoas são punidas por causa dos seus erros, e essa punição afeta também as famílias. O texto mostra para nós 3 casos: a casa de Faraó, a casa de Abimeleque, a casa de Datã e Abiram, todos no livro de Gênesis. Gênesis 12, 20 e Deuteronômio 11, né? 2 no Gênesis e 1 em Deuteronômio. Eu vou usar apenas um para a gente caminhar, que é o da casa de Faraó. Faraó teve a oportunidade de liderar o povo. Faraó teve a oportunidade de liderar o povo e não liderou. E por causa disso, veio juízo sobre a vida dele. Gênesis capítulo 12, verso 17 diz o seguinte: mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. No caso aqui nós estamos falando do momento da saída do Egito. Nós estamos falando do Faraó que estava se relacionando com Abraão, Gênesis 12. E aí o que acontece? Ou seja, por causa desse Faraó ter pecado contra, ter agido de maneira errada contra Sarai, e percebe que não era Sara, era Sarai, e não era Abraão, era Abrão, veio punição sobre a vida deles. Mais tarde o mesmo aconteceu com Abimeleque. Gente, o Faraó e o Abimeleque, eles foram vítimas dos erros de Abraão. Abraão errou com eles também. Mas a graça na vida de Abraão, na vida dos seus filhos é diferente. Deus ele guarda os seus. Mas o princípio, qual que é o princípio? O princípio ou seja, na punição, ela atingiu a vida de Faraó, mas não só ele. Aqueles que faziam parte da sua casa. Datã e Abiram, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, aí sim, nós vemos o problema que eles geraram com o povo no deserto. E por causa disso, suas famílias foram tragadas. O que isso? Qual que é o foco desses exemplos para mim e para você? Que a família é a unidade de tratamento que Deus estabeleceu, seja para a salvação ou para a punição. E aí, ou seja, eu preciso ser responsável. Eu preciso ser responsável porque as minhas decisões corretas de servir a Deus, de viver diante de Deus, vai representar em benefício para a minha família. Mas os meus erros também vão servir de problema. Os
meus erros e os meus acertos afetam a minha família. Pela fé, a gente precisa se apropriar das promessas de Deus nas nossas vidas, ser responsáveis pelas nossas atitudes, mas se apropriar daquilo que Deus fala sobre a nossa família, e agirmos dessa maneira até a gente conseguir, ou seja, ver essa promessa se cumprir. O que muitas das vezes acontece? Muitos pais sofrem porque veem seus filhos afastados dos caminhos do Senhor. E toda vez que nós aprofundamos nesse texto, eu sei que isso dói, isso pressiona, isso aperta, mas eu creio que Deus quer fazer um movimento novo no nosso tempo hoje. Qual que é o movimento? Eu não posso me apegar aos fatos. Talvez qual seja o fato da sua vida hoje? O fato da sua vida hoje seja que você está aqui salvo na presença do Senhor, mas que os seus familiares estão distantes. Pode ser que em alguma medida você tenha até alguma responsabilidade sobre isso, mas eu quero te dizer que na cruz os nossos pecados foram perdoados, amém? Mas que a promessa de Deus sobre a sua vida não foi revogada. Sabe o que quer dizer isso? Que aquilo que Deus falou sobre a sua vida não foi anulado, que isso ainda vale. Nós precisamos nos apropriar dessas promessas e orar até que a gente veja isso acontecendo, até que isso seja realizado. Mas o que acontece muitas das vezes? Nós desistimos. Nós olhamos para as circunstâncias e pensamos: meu filho nunca vai se converter, meus pais nunca vão se converter. Querido, não desista. Nós precisamos nos levantar pela salvação daqueles que estão nas nossas casas. Nós precisamos nos levantar e orar e ministrar salvação sobre a vida deles, e crer nisso, porque é a palavra que diz. Você vê o que a palavra de Deus diz? Então fica de pé. A Bíblia fala: eu li, por isso eu falei. No início da palavra aqui, essa minha palavra você falou por várias vezes, você repetiu por várias vezes. É necessário que se crê. Se você crê, será salvo em tua casa. Você quer que essa palavra é verdade? Sim, não? Nós vamos orar, nós vamos levantar as nossas mãos, vamos levantar em oração pelas nossas famílias, para que de fato aconteça algo novo na vida deles. Mas querido, olha para mim. Aqueles que são pais, que são mães, pesa uma grande responsabilidade sobre isso em você. Deus nos deu filhos, amém? Talvez seus filhos estão lá embaixo com as crianças, estão sendo muito bem cuidados e ministrados na palavra de Deus. Ou seja, a igreja, ela contribui com você nessa sua missão de conduzir os seus filhos a Deus, amém? Mas você precisa orar, você precisa ministrar sobre a vida deles, que eles são servos do Senhor, que eles são instrumentos de Deus. Você precisa orar por eles e abençoar a vida deles. Essa responsabilidade, ela pesa sobre nós que somos pais. Essa noite eu quero desafiar você, pai, a orar pelos seus filhos, orar pelos seus filhos e ministrar salvação na vida deles. Mas eu sei que existem pais e mães que estão aqui, que os seus filhos não estão. Mas eu quero te ajudar nessa noite. E nós, como igreja, nós queremos orar por você. Sabe por quê? Nós, como pai, nós não podemos descansar enquanto os nossos filhos não estiverem debaixo do senhorio do nosso Deus. Eu quero dizer que você, a promessa de Deus é que você possa dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa de Deus é para você. Mas talvez alguma circunstância acontecer,
nós vamos orar e clamar a Deus para que a promessa dele se manifeste na sua casa. Nós queremos orar para que os seus filhos possam ser colocados debaixo do senhorio do Senhor. Quantos pais que estão aqui estão nessa circunstância? Quantos pais? Quem sai do seu lugar vem aqui à frente. Nós, como igreja, vamos ministrar sobre a sua vida. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Seus filhos pertencem ao Senhor. Seus filhos pertencem ao Senhor. Deus vai salvar, Deus vai realizar a obra, Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. Querido, nesse momento nós vamos orar por pais dos filhos ainda não estão debaixo do senhorio do Senhor, ainda
que a salvação dessas pessoas, das nossas famílias, já foram compradas na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, querido, que é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Por isso, nós cremos que a nossa arma de oração é poderosa. Que não pare de orar, continua orando. Essa arma que o Senhor nos deu, ela é poderosa para quebrar, para destruir as obras do diabo que tem prendido essas pessoas fora. Nós cremos que o Espírito Santo, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e eles serão conduzidos ao arrependimento para serem salvos. Queridos, isso é a palavra de Deus, isso é uma confissão da palavra de Deus. Ore, confesse a palavra de Deus em relação aos seus familiares, aos seus amigos, e você verá salvação entrando nessas casas, nessas vidas, e você vai poder glorificar o Senhor e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a sua mão comigo e diga assim: eu e a minha casa. Diga para valer, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Uma semana abençoada na sua vida.